eu fundei o Jeep Clube do Piauí no dia, se não me engano, dia 25 de junho de 1995. Né? Foi o primeiro clube off-road do Piauí. Do Piauí. Aqui o pessoal nem sabia o que era a expressão off-road. Off-road. Né? Os Rapaz, jipes. O homem é pioneiro mesmo, viu? Em tudo que faz. Os jipes aqui em Parnaíba, principalmente, eles, é o que os mecânicos chamavam, eles compravam aquelas jipes já sem uso, para matar o jipe e tirar o eixo para fazer carroça. Ah, Então, entendi. eu e um amigo meu, na época, que ainda é meu amigo até hoje, o Hernani, que trabalhava comigo num bloco, já fui diretor de bloco de correr folia. Que era, carnaval também? que era o Tiquerê. Né? Então, ele, o Henrique Rezende e tal, formamos um grupo ali para fundar o Jeep Clube. E o Hernani tinha uma moto, eu também, e a gente eu fiz os convites e a gente saía circulando a cidade, vendo onde é que tinha um Jeep. Aí a gente chegava ali, batia na porta, você tem esse Jeep é seu? Aí a pessoa já atendia a gente assim, meio desconfiado, e dizia, não, eu estou só guardando aqui é e meu tal. não. Eu Os dizia, caras vão me não, mas é roubar porque aqui. a gente está formando um clube de jipeiros e tal. E o que é que a gente vai ganhar com isso? Ganhar nada. Mas você vai ter a oportunidade de, através dos contatos que a gente vai manter, ter mais acesso a peças. E aí esse grupo é para levar as pessoas para passeios, aquela história toda, né? E assim fizemos. E aí fizemos a reunião lá no Igara Clube, fizemos a reunião de fundação, teve boa adesão. Eu fui o presidente durante, acho que 9 anos. Nesses 9 anos, eu coloquei o Jeep Clube do Piauí, desde a sua fundação até esse instante, entre os principais clubes o Jeep Clube do Brasil, do país, né, com reconhecimento no Brasil todo. Tenho tudo isso registrado em revistas nacionais, revistas especializadas no off-road. E tudo isso aí vai te levando para o turismo, né? Com certeza. Aí trouxe para cá, para Parnaíba e para o Piauí. A primeira vez que o Rally dos Sertões veio para cá, para o Piauí, foi uma articulação que começou comigo, através do Arilo, que era dono da revista 4x4, e criei também o Rally do Agreste, que era um rally meu mesmo. Ah, o Rally do Agreste foi você que criou? Foi meu, era meu. Ah, rapaz. E por conta... e transformei em 5 anos o Rally do Agreste no Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade. Coisa que outras provas no Brasil, com mais de 20 anos, não conseguiram. E até então, o Rally de Regularidade, que é esse que a gente faz aqui, ele não era reconhecido pela CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo. E aí, quando eu criei o Rally do Agreste, eu mantive um contato com o Giovanni Guerra, que era o presidente da Federação Maranhense de Automobilismo, que era a mais próxima nossa aqui. Sim. E como o evento, o roteiro era para lá, eu entrei em contato com ele e fiz uma grande amizade e preparei a documentação para ele levar para a CBA reconhecer o Rally de Regularidade como uma categoria automobilística. Aí ele levou a demanda para lá. O Paulo Scaglione, que era o presidente na época, disse, mande ele preparar o estudo, a documentação todinha. Eu fui, preparei o estudo com a documentação todinha. Aí eles aprovaram o Rally de Regularidade como uma categoria automobilística em cima do estudo que eu fiz. Foi mesmo, quer dizer que hoje no Brasil... O Rally de Regularidade, ele é reconhecido pela CBA por minha causa. Rapaz. Tanto é que o que era presidente da Federação Maranhense de Automobilismo na época, hoje é o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, é um cara hoje que é um cidadão do mundo, ele viaja o mundo todo, levando o automobilismo brasileiro. E, inclusive, ele esteve aqui no início do ano,
pedi para o prefeito Monsanto homenageá-lo, o prefeito Monsanto homenageou, lá ele deu esse testemunho, deu um testemunho lá na premiação do Serapió também, dizendo que o evento, aquele evento ali, o Serapió, hoje só era reconhecido como um evento oficial por causa dessa ação, mas dentro disso aí teve um desdobramento. Então, se o Rally de Regularidade ele passava a ser oficialmente uma categoria automobilística dentro da CBA, consequentemente tinha que ter o campeonato brasileiro. Aí eu fiz essa solicitação também, da criação do campeonato brasileiro. Aí, mais uma vez, pediram para eu fazer o estudo disso aí. Aí eu fiz novamente e compus o campeonato brasileiro de umas 4 provas, que seria o meu Rally do Agreste, o Pior Será Pior, o Ibitipoca Off-Road e o Rally do Cerrado, que eram provas já consolidadas. Mandei para lá. Fizeram os 4 para mandei para lá. E dentro da CBA tem o CTDN, que é Conselho Técnico Desportivo Nacional. Eles é que avaliam tudo isso. Quando foi um belo dia, eu estava morando em Teresina. Nesse período todo, eu fiquei morando em Teresina, aqui, eu passei 20 anos sediado mesmo em Teresina, mas sem nunca perder o vínculo com aqui. Eu sempre estava por aqui. Inclusive, o Rally do Agreste eu trouxe para cá para largar daqui, para ser um rally genuíno daqui. Né? E aí um dia eu estava almoçando, quando o Nestor Valduga, que era o presidente do CTDN, hoje ele é o presidente da Comissão Nacional de Rally, me ligou, dizendo: Joca, o campeonato foi aprovado. Eu digo: oh, que maravilha! E quais são as provas que vai entrar? O meu rally vai ser aprovado e tudo. Aí ele foi e disse: o seu rally vai ser o campeonato. Aí eu digo: como assim? Ele disse: não vai ter nenhuma outra prova. Só o seu. O seu rally vai ser o campeonato. Você só tem que atender 2 requisitos. Você tem que passar por 3 estados, você tem que ter, no mínimo, 300 quilômetros de prova por dia, ter 40 PCs, um na etapa de manhã e outro na etapa... PCs são os pontos de controle. De controle. Né? E assim foi. Rapaz. Aí eu fiz o primeiro campeonato, fiz o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aí começou a ciumeira no Brasil todinho, que eu estava monopolizando, que o campeonato não podia ser decidido só numa prova só, mas era uma prova só que, se você somasse os dias todos, dava mais do que as 4 provas juntas. As 4 provas juntas. Tanto é que a penúltima edição foi Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. Rapaz. Foram 5 estados. Cortando o Nordeste todinho, isso planilhado metro a metro, que e você na frente. Quem fazia era eu. Aí fizemos, e por conta disso eu fui perdendo parte do meu patrimônio, porque a gente raramente consegue patrocínio que banque a prova toda. Na iniciativa privada. Aí você vai nos governos. Aí eu fui no governo do Piauí, esse, que ainda hoje está aí. Fui no governo do Maranhão, era o José Reinaldo Tavares, e eles se comprometeram com uma quantia vultosa para eu fazer patrocinar o evento, e eu contei com aquilo dali, e por conta disso aí saí gastando. Sim. Eu saí gastando. E por conta disso, acabou o evento, os governos não me pagaram. Rapaz. Aí eu tive que me desfazer de algumas coisas, inclusive 2 apartamentos que eu tinha em Teresina. Vendi. O último apartamento que eu vendi lá em Teresina, hoje ele custa em torno de R$1.200.000, ali do lado do Riverside. Mas fiz tudo isso, não tenho remorso nenhum, não olho para trás. Saí de dentro do apartamento, entreguei a chave, fui para outro apartamento que eu aluguei, pronto, e resolveu. E resolvi. Mas aí depois disso, continuou ainda com os rallies? Continuei ainda por uns 2 anos. Aí meu pai sempre... eu queria dar um testemunho aqui, se a gente puder abrir tranquilo. Um parêntese. Fique à vontade. Aí, já que você disse que o nosso tempo é livre, mais livre. Na frente a gente entra no turismo como todo. Antes de eu vender o apartamento, eu estava com uma dívida grande.
Sim. né? E eu tinha 3 cartões de crédito, cada um naquela época, em 1985, em 2005, com o limite de R$ 20.000, ou seja, R$ 60.000 em cartão de crédito. E era assim que eu bancava o rally, saía no cartão. Quando terminava o rally, que o dinheiro não entrava, aquilo ali uma bola de neve. Né? Meu pai me ajudou ali no primeiro momento, no que pôde, mas depois também não tinha mais Dá um como me tirar. ajudar, até mesmo porque eu tenho outros irmãos. Sim. Aí a coisa foi piorando, e eu tinha esse dinheiro para receber lá no Maranhão, não consegui receber, até que chegou num ponto que a dívida estava uma coisa monstra. Aí, naquela época, eu sempre falo com meu pai e minha mãe por telefone, mas naquela época era certo, como ainda é até hoje, todo domingo a ligação. Ou eu ligava, ou ele ligava para mim. Aí eu estava deitado ainda assistindo a Fórmula 1, né, na televisão, quando o telefone tocou. Aí era ele. Aí eu já tinha decidido vender o apartamento para pagar as minhas dívidas. Sim. Aí ele ligou, começou a conversar e tal. Aí eu disse, ele sabia da situação toda, eu disse, papai, eu vou me desfazer do meu patrimônio, vou vender o meu patrimônio para pagar minhas... Sanar a dívida da corrida. Pagar minhas dívidas. Aí ele disse, de jeito nenhum. Aí eu digo, opa, será que ele vai dar uma ajuda aí, vai dar outra solução e tal? Aí ele disse, você está assistindo a Fórmula 1, não está? Eu digo, estou, porque eu estou ouvindo o ronco do motor aqui pela... Desligue a televisão e ouça o que eu vou lhe dizer. Eu digo, pois não. Ele disse, olha, você não vai vender seu patrimônio, você vai vender um bem para salvar o seu patrimônio, que é o seu nome. E o seu nome não é o patrimônio só seu, é o patrimônio da sua família. Joaquim Vidal Araújo. Joaquim é o nome do seu avô, meu pai dele. Vidal é o sobrenome da sua mãe. Araújo é meu sobrenome, que é o sobrenome da sua avó materna. Então, esse é o patrimônio que não é seu, ele é da sua família toda. Que palavra, então, né? Tome vergonha na cara, venda o seu bem para salvar o patrimônio da sua família. Rapaz. Se você algum dia conseguir recuperar o seu bem, parabéns para você. Se você não conseguiu, que lhe sirva de lição. Estamos conversados, ele tem um negócio de estamos conversados. Estamos conversados, eu digo, estamos, papai. Mais alguma coisa? Você entendeu mesmo que eu falei? Mais alguma coisa? Aí eu digo, ele disse, não. Bateu o telefone. Rapaz, que palavra. Aí, coloquei isso era um domingo, na segunda-feira eu botei o anúncio, na sexta-feira eu vendi o apartamento para uma viúva que a filha dela morava em frente ao apartamento, e ela queria morar próximo por causa das netinhas e tudo. Vendi e não entrou um centavo na minha conta. Naquela época tinha a CPMF, cada transação que viesse para minha conta tinha que pagar um imposto. Então eu fiz o seguinte, eu tenho uma dívida com fulano, aí eu dava a conta para ela e ela fazia o depósito. Todas essas dívidas que eu tinha, nenhuma tinha uma assinatura minha dizendo que eu devia. Era hotel, era isso, era aquilo, era contratado, aquela coisa toda. Paguei tudo, graças a Deus, e hoje ando de cabeça erguida. Rapaz, e eu estou pensando ainda na palavra que seu pai lhe falou, porque desse jeito. Pense numa palavra. E ele passou vários anos, quando ele via rally na televisão, ele mudava. Ele desligava. O Rally do Agreste, ele sempre teve o fardamento próprio, que era o Grupo Claudino, através da Onyx. Aqui eu quero fazer um agradecimento póstumo ao seu João Claudino, era meu amigo pessoal, sempre me deu tudo que eu quis lá. Era cartaz, era camisa, blusa, boné, tudo ele... Incentivador. Tudo ele mandava fazer. Então eu pegava um kit daquilo ali, levava para o meu pai. Até quando ele não sabia que eu estava
nessas dificuldades, ele usou. Usou. Depois que eu entrei nessa ciranda, aí ele nunca mais usou. Rapaz, isso aqui prejudicou meu filho, então para mim isso aqui não tem mais valor. Rapaz, impressionante. Desse jeito. Eu vou levar essa palavra aí pro resto da minha vida. Por leve. É algo muito interessante. Leve. Né? Venda o seu bem para poder preservar o seu patrimônio.